Pessoal, essa é a parte 2 da nossa explicação, o resumo do ano aí. Na última aula, para quem não assistiu, eu vou mandar novamente o link. Eu explico os conteúdos de vocabulário que eu listei para vocês lá no início desse documento. Parei aqui nos membros da família. Então, agora nós vamos prosseguir. E o próximo assunto aqui eu coloquei como as profissões, os nossos jobs, ou profession, occupation, tudo vai. Eu vou ler os nomezinhos com vocês, mas esse conteúdo é bem recente, a gente viu bem no finalzinho do ano. Então, acredito que vocês vão lembrar. Nós temos aí, ó, athlete, engineer, soldier, doctor, astronaut, chef, nurse, referee. Esse aqui a gente não tinha visto, é o juiz do futebol. Ele não tinha no conteúdo que eu passei para vocês. Policeman, se fosse a policial mulher, seria policewoman. Esse eu acho que eu havia passado. Writer, baker, architect, worker, a gente viu como builder, também funciona. Depois a gente tem aqui teacher, dancer, postman. Do ladinho temos mais algumas. Waiter, o garçom aí. Paramedic, paramédico. Dentist, train conductor, o motorista do trem aí. Nurse, novamente. Electrician, o eletricista. Doctor, businessman, esse é o homem de negócios, o empresário. Se fosse mulher, novamente, businesswoman, já ia diferenciar o nome. American football player, é o jogador de futebol aí. Nós temos também soccer player ou footballer, também funciona para o jogador de futebol. Student, ele trouxe como uma profissão aí, estudante. Surgeon, cirurgião. Doorman, o porteiro aí, literalmente, porteiro. Secretary, a secretária. Soldier, novamente, soldado. Repairman, é um faz-tudo aí, que mexe. Não é um mecânico de fato, apesar dele estar com a rodinha no ombro. É um faz-tudo. Scientist, queria eu ser cientista. Tão interessante. Manda pra mim depois aqui no grupo qual profissão você gostaria de ter. Talvez nós teremos mais algum cientista aqui no grupo. Reporter, construction worker, um trabalhador de construção aí. Professor, temos o professor e temos o teacher. O professor é o professor de faculdade, cursos de pós-graduação, enfim. O professor de ensino fundamental e médio é o teacher. Mas eu acredito que não seja um erro você chamar um professor de faculdade de teacher, mas é mais comum o professor, essa nomenclatura para eles. Mas não seria um erro gramatical, seria mais falta de colocação. Seria estranho você falar, vamos dizer assim. Police officer, postman, photographer, pilot, Catholic nun, a freira, painter, mechanic, magician, lifeguard, o... Ai, Deus, como é isso em português? Quando você tá na piscina e você se afoga, aquela pessoa que fica lá pra socorrer quem tá se afogando. Eu não me lembro em português, desculpem. Launch, supervisor, vai ser um supervisor aí. Clown, palhaço. Housekeeper, quem cuida da sua casa, faxineira ou doméstica. Não é do lar, não é a pessoa que só fica, tipo, sua mãe que porventura só cuide da casa de vocês e tal. Nesse caso, vai ser housewife, a dona de casa. Esse housekeeper é realmente a pessoa que trabalha, a funcionária que trabalha na organização, na limpeza de um lar. Gardener, jardineiro. Geisha, as geishas japonesas. Eu acredito que elas trabalham em restaurantes, bares, nesse sentido. Footballer, também havia dito que essa nomenclatura poderia ser usada aí para os nossos atletas aí, jogadores de futebol. Forest Ranger, Builder, Foreman, Farmer,
Fire attendant, essa aí é a aeromoça. Fireman, bombeiro. Engineer, carpenter, architect, carpintor, arquiteto, certo? Se você se lembrar de alguma profissão que não está aqui, olha no documento da aula que nós estudamos profissões, talvez esteja lá. E se quiser compartilhar com a gente aqui no grupo também, vai ser bem legal. Depois nós temos os alimentos. Eu separei eles de vegetais, aqueles fast food ou comida do cotidiano, salgadinho, snacks. Então, bora lá. Essa parte dos vegetais, não me lembro se vocês viram certinho, mas todas elas, ó, vêm com a imagem para você associar o que é. Então, só vou passar a mesma leitura com vocês, ó. Spinach, cauliflower, cabbage, broccoli, artichoke, horseradish, asparag, chickpeas, corn, vou lá em cima agora, ó. Celery, peas, leek, lettuce, beans, eggplant, aubergine. Esse AM é do American English, vai ser inglês americano, lá dos Estados Unidos. E o BE, British English, inglês dos britânicos, lá da Inglaterra, beleza? Então, quando vocês verem essa nomenclatura, vai ser isso. AM, inglês americano, BE, inglês britânico. Lá em cima tem mais um, ó. Fennel. Green beans, carrot, mushroom, beetroot, squash, cucumber, potato, garlic, onion, radish, tomato, marrow, bell pepper, sweet pepper, hot pepper, são as pimenta, oh Deus, são as pimentas aí. Breakfast and snacks. Então, comida que você pode comer no café da manhã ou como lanchinho e tudo mais. Sweet sugar, o adoçante. Cheese, ham, wafer, party. Essa aqui é como se fosse um mingau. É um mingau esse party. Tem uma canelinha ali em cima, né? Cinnamon, pancake, cake, cupcake, cook, cream, cracker, salt cook, pepper, salt, omelette, sausage, cornflakes, yogurt, skimmed milk, Coke. Você pode ver também como soda, soft drink. Acho que mais pra baixo aqui na parte das bebidas a gente vai ver. Esse do refrigerante. Salad, sushi, pizza, hambúrguer, hot dog, ice cream, pie. Não sei se essa imagem ficou visível, mas pie é uma torta. Geralmente a torta no exterior é doce, tortas são adocicadas. Aqui no Brasil a gente tem costume maior com tortas salgadas, né? Mas é assim. Fries, sandwich, soup, potato, fried chicken, vai ser o frango frito, ham, spaghetti, um tipo de macarrão aí, outras frutas aí pra vocês. Strawberry, orange, melon, lemon, papaya, banana. Sim, banana é banana, eu já falei isso pra vocês. É uma fruta brasileira, mas você pode ouvir algum estrangeiro falar banana, pela não dificuldade, é porque é mais comum para eles falarem a letra A com som de EI. Então, banana vai ser mais comum. Mas você pode falar banana, porque a fruta é nossa, eles que lutem. Cherry, coconut, tangerine, peanuts, lime, figs, jabuticaba, blackberry,
raspberry, apple, pineapple, peach, pear, grapes. Aí a gente tem, se você quiser especificar a cor da uva, é só colocar a cor na frente. Green grapes, red grapes. Aí você vai especificar a cor que você quer. Water, ice cube, coffee, tea. Aqui a parte do refri que eu falei, ó. Coke, soda, soft drink. Coke vai ser literalmente coca, de Coca-Cola. Então, se você quiser outro tipo de refrigerante, você pode usar soda ou soft drink, quando você for pedir em algum restaurante ou algo do gênero. Milkshake, milk, ice cream. Então, milkshake vai ser o milk plus ice cream. Leite com sorvete. Smoothie, milk, strawberry, banana, ou banana, certo? Alcoholic drinks. Alguns drinks, algumas bebidas alcoólicas aí. Wine, beer. Esse fam vai ser essa espuminha aí. Cocktail, são coquetéis. Drinks que as pessoas fazem aí. Geralmente a gente fala só drink aqui no Brasil, né? São coquetéis. Certo, então essa foi a revisão de alguns alimentos, alguns snacks e algumas bebidas. Na sequência aí, nós temos as preposições de lugar. Coloquei a imagem, literalmente, que nós estudamos aí. Então, para ficar mais fácil para vocês associarem, tem outras preposições de lugar. Não são apenas essas. Mas ano que vem eu vejo com vocês. Então, nós temos preposições que se parecem com essas próximas aí do next to. Nós temos acima, nós temos um monte. Então, ano que vem eu vejo essas e outras preposições com vocês. Mas, por enquanto, vamos relembrar essas daqui. In, dentro. On, sobre, né? Sobre, encostando aí. Under, next to. Behind, in front of, between. São essas que a gente viu. Depois, nós também vimos os artigos aí. Nós temos artigos definidos e indefinidos. Mas em língua inglesa, eles são resumidos aí em duas palavrinhas. A e an, que equivale ao nosso uma, uns, umas. Beleza? A diferença é que tanto a quanto an pode significar qualquer um desses aí. Tanto uma, uns, umas. A diferença vai ser que você vai ter que observar o som da palavra que vai depois dele. Por exemplo, se eu falo uma caneta. Eu vou usar o exemplo que tá aqui mesmo, ó. A cat, um gato. A dog, um cachorro. An apple, uma maçã. An orange, uma laranja. Mas se eu falo an elephant, são elefantes no plural, mas ainda vai ser o mesmo artigo aí, an. Você só observa aí se é consoante ou se é vogal. E, de preferência, o som. Não, de fato, a letra. Porque tem palavras que começam com consoante, mas tem som de vogal. Como a palavra hora. Uma hora. An hour. Hour. Vou escrever aqui para vocês. Com a letra H. Hour. É uma consoante. Porém, o som do H é mudo. Você, quando pronuncia, observa inicialmente o som de uma vogal. Hour. Certo? Então, a gente vai usar an para som de vogal e a para som de consoante. A horse, também começa com H, um cavalo. A horse. An hour, uma hora. Depois, vamos para ele, o querido verbo to be. Ele é o primeiro verbo, de fato, que vocês estudam e é o mais importante, como eu sempre repito isso. Porque ele está presente em todos os tempos verbais, toda hora que você for usar a língua inglesa, você vai ter hora e outra o verbo to be por ali. Então, vamos relembrar aí, ó. Nós temos os nossos pronomes. Acredito que vai ter uma tabelinha de pronome também, mas já vou falar deles agora, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. A tabelinha de pronome a gente já viu, lembrei agora. Ficou na aula passada. I, eu. You, você. He, ele.
she, ela. It, ele ou ela, para coisas, animais, algum objeto, fenômenos da natureza, a gente vai usar it. We, nós. You, vocês, agora ele veio no plural, lá em cima ele tá no singular. Você, agora vocês. They, eles ou elas. They, no caso, vai ser o plural de he, she, it. Esses três, singular, they, plural. Cada um deles tem um verbo to be específico. Nós temos 3 formas do verbo to be no presente simples, que são elas: am, is, are. Para cada um você vai ter um. Am é usado apenas com I. Então, só eu uso am. I am. Are você vai usar com you, we, they. Então, essas 3 usam-se are. You are, we are, they are. Is você usa com he, she, it. She is, he is, it is. Se você for negar, você vai usar um not. Aqui ele já está contraído quando a gente junta os dois, lembra? I am not. Nesse caso não tem como contrair, porque o am não se contrai com not. Você poderia contrair o am com I. Então ficaria I'm not. Beleza? Os outros você pode contrair com not. Are not, is not, que vão ficar aren't, isn't. Aren't, isn't. You aren't, he isn't, she isn't. I'm not, I am not. Beleza? Se eu estiver fazendo uma pergunta na forma interrogativa, eu vou jogar o verbo to be antes dos nossos pronomes, ou antes de um nome de uma pessoa que estivesse aí no lugar desse pronome. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Se tivesse o nome de alguém, is Pedro? Is Laura? Só nesse caso que a gente poderia colocar o nome de alguém. A não ser que você falasse mais de um nome, né? Are Tiago e João? São o Tiago e João, né? Tá ali? Então, seria nesse caso aí. E aqui mais pra frente, a gente tem mais ou menos o que você consegue entender aí em português. Então, o verbo to be vai representar o verbo ser, eu sou, ele é. Ou o verbo estar, eu estou, ele está, ela está. I am, I'm, contraído na terceira coluna aí, ó. Eu sou, eu estou. I'm happy, eu estou feliz. I'm at home, eu estou em casa. You are, you're, você é, você está. He is, he's, ele é, ele está. She is, she's, ela é, ela está. It is, it's, ele é, ele está. We are, we're, nós somos, nós estamos. You are, you're, vocês são, vocês estão. They are, they're, eles são ou eles estão. Depois disso, o último conteúdo aí de gramática que a gente revisou, que a gente estudou esse ano, aliás, estamos revisando agora, foi aí a questão do presente simples. Tá lá na frente. Confundi. Nós vimos o presente simples que envolveu, além do verbo to be, outros verbos aí e os nossos verbos auxiliares do e does. Essa tabelinha tá falando ainda do verbo to be, que nós acabamos de ver, ó. I am happy, you aren't at home, você não tá em casa. E ele mostra como você consegue contrair, ó, isn't, que significa is not. É a mesma coisa que eu acabei de falar, só tem mais exemplos. Então, pausa o vídeo ou observa aí no arquivo essa tabelinha, dá uma lidinha nela, tá? Só para fixar bem isso. Antes, então, da gente ver o presente simples de fato, vamos revisar o verbo haver aí, que é o nosso there is, there are. Também foi bem pro final do ano que nós vimos ele.
Nós também vimos ele no presente, então, por isso que tá is, are, que são do presente, né? O verbo to be no presente. E aí, a gente tem aqui, ó. Você pode usar ele no presente, no passado ou no futuro, e aqui tá apenas o presente. Passado e futuro, eu omiti por enquanto. Em inglês, o verbo haver, ele tem sentido de existir. Ele é formado pela partícula aí, there, mais o verbo to be. E como é que a gente faz, ó? Para eu dizer que tem, que há, que existe, eu vou usar there is, se estiver no singular. E eu vou usar there are, se estiver no plural. E se eu quiser negar, falar que não tem, não existe, there is not, ou there isn't, there are not, there aren't. Perguntar, joga o to be pra frente. Is there? Are there? Se eu quiser saber se tem leite em casa, por exemplo, is there any milk at home? Tem leite em casa? Are there some bananas? Tem algumas bananas? There is a table in my kitchen. Tem uma mesa na minha cozinha. There are some chairs there. Tem algumas cadeiras lá. Aí você vai usar esse verbo. Revisem o arquivo que eu mandei na época também. Caso você queira saber mais sobre esse assunto, como eu disse na aula anterior, vocês têm um mundo nas mãos aí. YouTube, várias videoaulas, Google, é só saber pesquisar, certo? E, obviamente, no nosso conteúdo, né, galera? Porque durante esse ano todinho eu montei várias aulas sobre esses assuntos. Então, hoje eu tô passando rapidinho, porque é uma revisão. E é uma revisão grande, né, extensa. Vai dar mais de 1 hora de vídeo aí, por isso que eu dividi ele em 2 partes. Mas, força na peruca, já estamos chegando no final da nossa revisão. Dá uma paradinha, toma uma água, come alguma coisa e volta pra cá que nós vamos pra parte um pouquinho maior aí, né? A nossa parte do presente simples. Bora lá. O presente simples, então, você vai falar das suas ações, coisas do dia a dia, da sua rotina. E para ele, nós temos algumas regrinhas aí, para você utilizar ele de forma correta. O presente simples, ele é utilizado, então, para, como eu disse, expressar eventos, ações, condições rotineiras, né, coisas que você faz todos os dias, ou algo permanente também. Para formarmos o presente simples, aí, o simple present, usamos a forma normal do verbo, exceto na terceira pessoa do singular, né? He, she, it. Nesse caso, a gente tem que colocar, na regra geral, a letra S no final do verbo. Só que aí tem algumas exceções. Para os verbos que já terminam em S, ou SH, CH, X, E e O, nós temos que acrescentar ES no final desse verbo aí. Por exemplo, o verbo go vai ficar goes. Lá no exemplo embaixo vocês vão ver. Goes. Lembrando que é só para he, she ou it. Se não for nenhum desses três, não precisa fazer essa alteração. Quando o verbo termina em Y, pode acontecer 2 coisas aí. Se antes do Y for uma vogal, você vai acrescentar S. Se antes do Y estiver uma consoante, você vai substituir o Y por IES. Então, substitui o Y por IES. Vou colocar aqui avulso exemplos deles para vocês. She plays, termina em Y, mas tem uma vogal. Então, deixa quieto, só coloca o S. Plays. He studies, terminou em Y e antes tinha uma consoante. Então, eu retirei o Y e coloquei IES. Beleza? Na forma negativa, é só a gente colocar o not, mas com a partícula do e does, que nesse caso são os nossos verbos auxiliares. Quando queremos formar a negativa dos verbos, nós vamos ao auxiliar aí, ó, do e does. Does, porque ele ganhou ES para he, she, it. Então, ó, depois desses auxiliares, então a gente coloca depois desses auxiliares a gente coloca o not, se for negativo. Se você usar eles numa interrogativa, você não vai precisar de S, se for uma pergunta. Vamos lá.
I don't go to school. She doesn't go to school. Notem que nesse caso o verbo go não ganhou o ES como lá em cima. Aqui quem ganhou o ES foi o do, que virou does. Então, depois dessa alteração, o verbo que vier na frente não vai ganhar S, não vai ganhar ES, não vai ganhar nada. Porque nós estamos em uma negativa. Ou em uma interrogativa também acontece assim. Quem ganha ES é o auxiliar do, para he, she, it. O verbo principal continua na forma infinitiva que a gente fala, né? Ele normalzinho. A interrogativa aí, ó. Para formar aí a forma interrogativa, nós também precisamos do verbo auxiliar. Na terceira pessoa do singular, he, she, it, esse verbo tem a forma no infinitivo e nunca se acrescenta S no final do verbo principal. Quem é o verbo principal? É o verbo que vem depois. Olha o exemplo lá em cima de novo, ó. She doesn't go. Go é o verbo principal. O does é um verbo auxiliar. Tá ali só ajudando na construção da frase. Nesse caso, ó, na interrogativa, agora eu tô lá embaixo de novo. Na interrogativa, o verbo principal ele não vai ser alterado, fica normal. Quem se altera é o auxiliar. No caso das frases interrogativas, temos que alterar a ordem da frase. Em primeiro lugar, aparece o auxiliar, depois o sujeito e a seguir o verbo. Depois desses 3 elementos, podem vir mais informações. Se a pergunta tiver um pronome interrogativo, esses aqui vocês ainda não estudaram, esses pronomes interrogativos. Mas no 7º ano a gente vai ver. Então, what, where, when, o que, o qual, quando e onde são esses pronomes interrogativos que a gente vai ver ano que vem. Este aparece em primeiro lugar. Então, se for uma interrogativa e tiver algum desses pronomes aí, ó, eles vão vir sempre em primeiro lugar. Depois deles, esses 3 elementos aí, né? Depois os 3 elementos que nós falamos foram o verbo auxiliar e o verbo principal e o nosso sujeito. Tá bem confuso isso, né? Vamos para um exemplo que fica mais fácil. Pronome interrogativo, mais o verbo auxiliar, que pode ser do ou does, mais o verbo principal, mais outras informações aí. Tem que ter o sujeito também. Ó, por exemplo, where do you live em Cacoal? Onde você mora em Cacoal? Ou no caso em Espigão. What does your husband do? O que o seu marido faz? Ou vamos trocar para a realidade de vocês aí. What does your mother do? O que a sua mãe faz? What does your father do? O que seu pai faz? Certo? E aí temos uma atenção aqui. Essas regras não se aplicam para o verbo to be e nem para o have, ou have got. Essa expressão have got vocês vão ver lá na frente também. Mas é em inglês britânico, quando junta a partícula have got, e o americano às vezes usa só o have. Então, não se aplica essas regras para esses 2 verbos. Por exemplo, is your mother a good person? A sua mãe é uma boa pessoa? Eu estou usando o verbo to be, ó, is. Quando eu uso ele, eu não preciso usar do, does, porque ele mesmo tem força suficiente para formar a sua frase. Beleza? Por isso que eu falo que ele é um verbo muito importante. Have you got any brother or sisters? Você tem algum irmão ou irmã? Nesse caso aí, construção de inglês britânico aí, have you got. No inglês americano, você pode usar do you have, só que aí você vai mudar a ordem da frase. Do you have any brother or sister? Também tá correto. Mas aí, voltamos à questão do uso do inglês americano e o inglês britânico. Então, enfim, qualquer uma das 2 frases que você aprender, por enquanto, já vai ser suficiente. Então, ou aprenda aí, do you have any brothers or sisters? Ou pega essa aqui, have you got any brothers or sisters? Certo? Ufa, galera, que revisão grande, hein? Essa do verbo to be, até eu tô me confundindo. Essa do presente simples é bem confusa, né? Bem complicada. Mas, como eu disse, é revisão, vocês já estudaram isso. Leiam novamente esse resumo, construí ele todo em português para ajudar vocês, né, nesse momento. E estudem, galera. O ano está acabando, mas, como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. E a gente
Sempre tem que estar praticando para não esquecer das coisas, certo? E é isso. Nosso resumo fica por aqui. Caso você ainda tenha interesse, como eu disse, procure mais vídeos. Vai no YouTube, procura no Google também. Fala comigo, claro, eu tô sempre aqui disposta a ajudar vocês. E a nossa aula de revisão foi essa. Voltei lá nos tópicos, ó. Então, nós falamos no primeiro vídeo aí sobre os cumprimentos, o alfabeto. Mandei o alfabeto aí no grupo para vocês. A musiquinha, né, do ABC. Espero que vocês tenham ouvido até enjoar. Depois, pronomes pessoais, números, cores, vocabulário de sala de aula, membros da família. Compuseram aí o vídeo 1. E agora, nesse vídeo 2, nós vimos profissões, alimentos, preposições de lugar, artigo definido e indefinido, o verbo to be, o verbo haver, e fechamos aí com o presente simples. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, né, qualquer dúvida, falem comigo, estou por aqui. Feliz Natal aí, que estamos chegando no final mesmo. Feliz Ano Novo. Vamos orar aí, ter fé que ano que vem será um ano melhor, né? Que nós possamos nos ver pessoalmente novamente, né? Voltar à nossa rotina de aprendizado na escola. Mas esse ano fizemos o possível, né? Não estivemos presentes fisicamente, mas aqui virtualmente sempre estávamos com vocês, né? E digo aí no plural, porque eu me refiro não só a mim, mas a todos os meus colegas professores. Nós sempre buscamos atender todos os alunos, ou a maioria, independente do horário, independente do dia da semana. Fizemos vídeos, fizemos inúmeras atividades aí, e vocês estão de parabéns, participaram conosco, deram aí o feedback, né? Fizeram as atividades em casa, responderam pra gente. Então, esse ano foi diferente, mas esse ano nós vencemos e aprendemos bastante, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijinho. See you!